Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, boa madrugada, enfim, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo, né? Então, vamos dar continuidade aqui à nossa segunda aula sobre processo constitucional, sobre teorias do processo constitucional. Como eu disse para vocês, pessoal, eu estou tentando. Como eu disse para vocês na última aula, só relembrar aqui uns conceitozinhos básicos. Não existe, não existe unanimidade na doutrina a respeito desse dualismo, dessa distinção entre processo constitucional e o processo civil, tá? Também não existe unanimidade em que haja distinção entre direito constitucional processual e direito processual constitucional. A gente viu que para aqueles autores que acreditam que há distinção, o direito constitucional processual seria um corte, uma delimitação no direito constitucional como um todo, mas você separa apenas aquelas partes dentro do direito constitucional, dentro de todas as nossas normas constitucionais, a gente separa apenas aquelas que tratam de processo, disciplinam o processo. Dessa forma, nós teríamos o direito constitucional processual. Por outro lado, o direito processual constitucional seria já aquela. Vou fechar aqui só um instantinho, pessoal. Fazendo muito barulho. O direito processual constitucional seria o estudo do que nós chamamos de jurisdição constitucional, que são as normas referentes àquilo que nós aprendemos até agora no nosso curso, que é as normas relativas a controle de constitucionalidade de leis e atos normativos e também a tutela dos direitos fundamentais, aqueles direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição, como se tutela esse direito no Poder Judiciário, seria o que nós chamamos de jurisdição constitucional. E o estudo dessa jurisdição constitucional seria o objeto do direito processual constitucional. Lembro para aqueles que acreditam que há essa dualidade. Não é todo mundo que defende isso, tá? E aí nós vimos aqui conceitos sobre como jurisdição, processo, ação, defesa e exceção. E começamos a falar um pouquinho da Constituição de 88 e dos seus princípios, aqui analisando, pessoal, voltando aqui só para aqui analisando o que? O nosso direito constitucional processual, que nós estamos estudando os princípios e regras contidos na Constituição que disciplinam o processo como um todo, tá? Lá no finalzinho da aula a gente vai ver um pouco sobre o direito processual constitucional, que é o estudo da chamada jurisdição constitucional, que na verdade é o que a gente vem vendo desde a primeira aula, estudo das normas relativas ao controle de constitucionalidade. E a tutela jurisdicional dos direitos fundamentais, a gente não precisa ver com tanto detalhe, porque a gente já viu em outros momentos do curso, né? Mas a gente vai ver, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Nós falamos sobre o princípio da igualdade, até onde eu me lembro, a gente terminou aqui, né? E aí nós vamos passar agora ao princípio da legalidade, turma.
que é o princípio da legalidade? Então, o princípio da legalidade é um princípio assim dos mais importantes do nosso ordenamento. É um pilar do nosso sistema jurídico. Por quê? Nós vivemos num Estado democrático de direito. Como que eu posso viver num Estado democrático de direito? Se eu tenho um Estado democrático de direito, eu tô reconhecendo que nós temos dois pilares, que é a democracia e o nosso ordenamento jurídico. Se eu não tenho o princípio da legalidade, eu ponho por terra esse segundo princípio, que é a defesa do ordenamento jurídico, e ponho por terra o nosso conceito de Estado democrático de direito. O princípio da legalidade, ele encontra fundamento na presunção de que a lei é expressão da vontade da maioria. Quem é que faz as leis, pessoal? Não é o Congresso? Não é o Congresso? Em regra, né? A gente sabe que MP pode ter função, efeito de lei, mas em regra, quem, quem desenvolve, quem elabora as leis é o Poder Legislativo, que são membros, agora ficou. Desculpa, pessoal. Os membros do Poder Legislativo são eleitos pelo povo e têm como função típica criar essas leis, não à toa, porque eles são representantes do povo. Nós exercemos o nosso poder, em regra, por meio deles. Então, nada mais justo que no Estado democrático de direito, onde as leis vão dizer a obrigação e o direito de cada um, que sejam esses membros eleitos pelo povo os responsáveis por criar esses direitos e obrigações, ou seja, por criar e desenvolver e elaborar o nosso ordenamento jurídico. Notem que não seria adequado se fosse o Poder Judiciário o responsável para fazer isso. O Poder Judiciário não é eleito. Apesar de hoje a gente ver muita polêmica em torno disso, né, de decisões judiciais sendo acusadas de estarem substituindo a vontade do gestor, a regra é que o judiciário, pessoal, sirva apenas como controle dos atos administrativos, nunca como fonte originária desses atos, tá? Como eu disse, o princípio da legalidade é base do Estado de Direito. Só a lei pode validamente criar obrigações ou restringir direitos. Vocês devem se lembrar, pessoal, do artigo 5º lá, inciso 1. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Aqui trata-se do princípio da legalidade. Lá no direito administrativo, que vocês não estudarem de direito administrativo, vocês vão estudar direito administrativo, vocês vão ver que no direito, o direito administrativo diz que o administrador, o gestor, ele só pode fazer aquilo que a lei permite. É diferente de nós particulares, tá? O particular, ele não é obrigado, ele pode fazer tudo, menos o que a lei proíbe. O administrador é diferente. Ele só pode fazer o que a lei permite. Vocês entenderam a diferença? É o que a gente chama de legalidade, no caso do administrador, uma legalidade restrita. Você só pode, tudo que o legislador fizer, ele tem que dizer, ó, a lei tal permite que eu faça isso. O particular não. Para ele fazer qualquer coisa, basta ele dizer, não há lei que me proíba. Tá? Na seara processual, porque aí a gente tem que trazer esses princípios para a seara
processual, porque nós não estamos estudando aqui direito constitucional processual. Na seara processual, todos os direitos e deveres e ônus das partes no transcorrer do processo são expressamente fixados pela lei. Ora, se o particular ele pode fazer tudo, salvo o que tiver impedido pela lei, suas obrigações, seus deveres terão que ser fixados na lei. São as regras do jogo, pessoal. As regras do jogo processual têm que estar previstas na legislação. Diversas normas processuais estão consignadas no próprio texto constitucional. É a Carta Magna, por exemplo, que estabelece as diversas competências do STF e do STJ e tribunais superiores. Turma, para vocês quiserem saber o que o STF faz, o que o STJ faz, o que o TST faz, o que está faltando, STM e TSE fazem, vão lá na Constituição. A competência deles estão escrita lá no artigo 93 em diante, que trata do Poder Judiciário, tem que estar prevista a Constituição, a competência de cada órgão, tá? É na CF que se encontram igualmente diversas normas relativas à jurisdição constitucional. O que eu falei aqui? O que é a jurisdição constitucional? São as normas que estudam os instrumentos de controle de constitucionalidade e a tutela em juízo dos direitos e garantias fundamentais, não é isso? Então, lá você vai achar diversas regras na Constituição tratando do controle de constitucionalidade, como a gente viu, tá? Tratando dos remédios constitucionais, como você já viu em outra oportunidade, e das diversas ações de controle concentrado de constitucionalidade, como eu disse aqui para vocês. Só confirmar aqui que estava gravando, né, pessoal? Eu esqueci de fazer um testezinho, mas está assim. Então, turma, princípio da legalidade é isso, tá? Princípio da irretroatividade das leis. Turma, é consequência do princípio da legalidade. Não basta ser qualquer lei. A lei que vai vigorar, que vai disciplinar qualquer ato que eu pratique, tem que ser uma lei prévia ao ato que eu pratique. O juiz não pode dizer assim, olha, você que ajuizou uma ação lá no ano de 2000, agora não pode mais ajuizar a ação, porque para essa ação você não pode mais, você não é mais legitimado para ajuizar essa ação. Mas por quê? Na época eu procurei o advogado, não, mas a lei mudou. E aí sua ação que está tramitando, eu vou arquivar porque a lei mudou. Turma, isso é extremamente importante. Não basta ter uma lei. Esta lei só pode produzir efeitos prejudiciais a partir daqui para frente. Concorda? Ele é estreitamente, como eu disse, relacionado com o princípio da legalidade. Ela está amparada na ideia de que a lei é destinada para reger fatos futuros e não pretéritos. Por que isso, pessoal? Qual é o valor que está protegido neste princípio da irretroatividade das leis? Qual é? Segurança jurídica. Já pensou se a lei pudesse mudar e afetar todas as
os atos processuais já praticados? Turma, isso não quer dizer, veja bem, isso não quer dizer que durante o processo não possa ter alterações na lei, tá? Nós só estamos dizendo aqui que tempus rege actum. O ato ele é regido pela lei processual vigente naquele tempo. Uma vez que se altera a lei processual, os atos praticados dali para frente, mesmo que seja no processo já em tramitação, os atos praticados daqui para frente continuarão em vigor, tá? Aliás, desculpa, daqui para trás continuarão em vigor. E os daqui para frente serão realizados de acordo com a nova lei, tá? O que nós estamos dizendo é só isso. Não é que se eu ajuizei uma ação em 2000, aquela lei vai valer, vai ser aplicada para todo o processo, tá? A lei processual, ela pode ser alterada sim, só que ela não retroage para prejudicar ou para anular ou para declarar nulo atos processuais já realizados, tá bom? Princípio da segurança jurídica. Acabei de falar que o princípio da retroatividade da lei tem relação com o princípio da segurança jurídica. E aí, lá na Constituição, no inciso 36, fala expressamente sobre 3 institutos extremamente relacionados com a segurança jurídica, que diz lá que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Nós vimos isso aqui, eu me lembro, vocês devem ter visto isso com o professor Leidomar, em processo civil, mas a gente viu lá naquelas primeiras aulinhas de introdução ao estudo do direito, lembre-se, sobre isso aqui. Vimos também a turma que viu comigo, a gente viu também direito constitucional. Então, vocês já estão cansados de saber a diferença de direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada, né, pessoal? Direito adquirido é aquele direito que já se encontra incorporado no patrimônio jurídico de seu titular. Veja bem, ele não é obrigado a ter exercido. Assim, ele não precisa ter exercido esse direito. Basta ser um direito que já está incorporado ao patrimônio jurídico. Não estou falando patrimônio econômico, tá? Que poderá exercê-lo pessoalmente ou por intermédio de alguém por ele designado, quando e se o desejar. O sujeito está trabalhando e ele já atinge, já completa os requisitos para aposentadoria. Ele é obrigado a, no outro dia ir para casa? Não, pessoal, não é. No direito público, existe uma regra que é a compulsória, né? Que é aos 75 anos de idade, o sujeito é obrigado a se aposentar. E aí, a partir daí, ele não trabalha mais. Mas antes disso, vamos supor que ele completa os requisitos aos 65 anos. Mas ele quer trabalhar, ele tem energia, ele tem sanidade mental, ele acha que se for para casa vai adoecer. Ele não é obrigado a trabalhar. Aliás, hoje há até um incentivo para ele, que é o recebimento de um abono de permanência, né? Ele não paga a contribuição dos aposentados. Se o sujeito completa, no dia que ele completa 65 anos, ele completa os requisitos para se aposentar, a partir daqui, pessoal, não pode vir uma lei, não pode vir mesmo uma norma constitucional mesmo uma emenda constitucional deve obediência ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Então, se o sujeito completou os requisitos para se aposentar, mas não quer fazê-lo, ele pode ficar trabalhando, porque ele estará garantido que no dia que ele quiser ir para casa, ele vai poder, porque ele já implementou os requisitos para aposentadoria.
ele já tem incorporado no seu patrimônio jurídico esse direito à aposentadoria. O ato jurídico perfeito, por sua vez, é aquele ato jurídico. Lembra que nós estudamos ato jurídico em direito civil? É aquele ato jurídico. Ato é um resultado da ação humana e jurídico que tem repercussão no mundo jurídico. Não foi isso? A gente estudou? O ato jurídico perfeito é aquele que se encontra apto a produzir todos os efeitos por ele previsto, por ter reunido todos os requisitos necessários à formação. Lembra daquela escadinha que a gente via? Agente capaz, lembra? Vontade livre. Ele atingiu todas aquelas condições do requisito de validade dele. Se não tiver aquelas condições, lembra? Condição resolutiva, condição suspensiva. Não tendo, pessoal. Na verdade, a condição resolutiva pode até ter, né? Porque ele já vai produzir efeitos até que aconteça a condição. Então, se não tiver nenhuma condição suspensiva, evitando que ele produza efeitos, ele vai produzir efeitos, porque ele é um ato jurídico perfeito. Ele completou seu ciclo de formação e tudo que ele precisava para produzir efeitos, agora ele tem. Coisa julgada já se refere a uma decisão judicial imutável. Por quê? Por que ela é imutável? Porque ela não se sujeita mais a nenhum tipo de recurso. Ou porque se esgotaram as instâncias, ou simplesmente porque a parte prejudicada não quis recorrer. E aí expirou o prazo, transitou em julgado. Aí nós temos a diferença, vamos lembrar aqui, coisa julgada formal e coisa julgada material, que vocês estudaram isso com o professor Eidomar. Coisa julgada formal é aquela que acontece naquele processo, pessoal. Naquele processo. Uma vez que há uma sentença judicial e que não se recorre, não pode discutir mais aquela situação naquele processo. Só ajuizando outro processo. E há situações que nem em outro processo você pode discutir a situação. Quando houver resolução do mérito da questão, porque às vezes, pessoal, a extinção do processo pode se dar, vocês já viram isso, sem resolução do mérito, por conta de algum requisito formal que não foi obedecido. Não sei, foi falta a parte interesse de prosseguir, falta a parte legitimidade para prosseguir no processo. Aí o juiz extingue sem resolver o problema. Aí você pode, quando resolver aquela situação que causou a extinção, ajuizar um outro processo. Porque aqui só houve coisa julgada formal. Não houve resolução do mérito. Agora, se tiver havido resolução do mérito, essa resolução vai implicar não só numa coisa julgada formal, mas numa coisa julgada material. E nessa coisa julgada material, você não pode mais discutir o processo. Discutir o processo? Não, você não pode mais discutir a situação mesmo em outro processo, porque aquela situação já está resolvida para o judiciário em nome da segurança jurídica. Se a gente não respeitasse essa situação, pessoal, jamais haveria segurança jurídica. O único caso de se discutir uma questão que foi submetida à coisa julgada material é aqueles casos da ação rescisória. Você já deve ter estudado isso, talvez, em processo civil. Ação rescisória, prazo de 2 anos, tá? Passou disso, morreu Maria Preá, né? Assim que diz? Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Tem certeza? Eu tenho uma lembrança de já ter falado sobre isso, mas enfim, acho que eu devo ter feito algum comentário. Objetiva assegurar o direito a uma tutela jurisdicional a todos que dela necessitem. Turma, todos que do Poder Judiciário necessite terá o direito de levar sua querela para o Poder Judiciário. Tá?
Ela objetiva, pronto, assegurar a tutela judicial deles que dela necessária. Turma, não pode ter impedimento. É o princípio da inafastabilidade. Nada pode ser afastado da revisão judicial. Ah, professor, mas está errado aí, porque eu vejo muitos esses tribunais de ética, de conselho, às vezes decidem uma situação. Gente, eles podem decidir. Tribunais administrativos, em conselhos de ética, tribunais de conselhos de tributários, né? Conselhos estaduais e nacionais relacionados a direito tributário, no regime previdenciário, onde você pode recorrer das decisões administrativas relacionadas à aposentadoria, tá? Você, isso é o fato do administrativo, do executivo, administrativamente estar decidindo uma questão, não quer dizer que você afastou essa questão do judiciário. Porque se você se ficar inconformado com alguma decisão dali, emitida pelo poder executivo administrativamente, você pode ajuizar uma ação e levar isso para o poder judiciário. O que a lei, a Constituição diz é que nada disso terá decisão definitiva, terá poder de definitividade. Tudo pode ser questionado no poder judiciário. Eu já devo ter dito para vocês que a única situação que a Constituição admite que se afaste, e mesmo assim não é definitivamente, é problemas na justiça desportiva, tá? Problemas relacionados à justiça desportiva, a Constituição diz que primeiro você deve procurar a justiça desportiva. Só depois de procurar a justiça desportiva e ter um resultado negativo é que você se socorre ao Poder Judiciário. A Justiça Desportiva tem que, no prazo de 60 dias, dar uma resposta a você que a procura. Se você não procurar a Justiça Desportiva, a Justiça Comum não vai receber sua ação. Se você procurar e não esperar os 60 dias, a Justiça Comum não vai receber a sua ação. A não ser que seja um caso urgente que precise de uma imediata intervenção do Poder Judiciário. Ah, sei lá, o Comitê Olímpico Brasileiro escolheu para representar o país nas Olimpíadas uma dupla de vôlei de praia que não era a dupla que deveria ter sido escolhida pelos critérios, enfim. A viagem é amanhã. Adianta eu ajuizar uma ação na justiça desportiva e esperar os 60 dias? Não. Nesse caso, eu vou ter que ir para o judiciário, conseguir um liminar para viajar no lugar daquela dupla que foi escolhida. Tá? Então é isso. Arbitragem, professor, ouvi dizer que a arbitragem, se decidiu na justiça arbitral alguma situação, não cabe revisão pelo Poder Judiciário. Gente, é verdade. Não precisa uma decisão da justiça arbitral. Você sabe o que é a justiça arbitral, não sabe? É uma justiça que foi criada no Brasil. A gente não tem essa cultura de justiça arbitral, mas é uma justiça que foi criada para funcionar paralelamente à justiça estatal, para tratar de assuntos de interesse disponível, assuntos patrimoniais, tá? Para que as pessoas possam procurar a justiça arbitral e evitem passar pelaquela morosidade do Poder Judiciário, sabe? Então você pode procurar um tribunal arbitral, que tem em Fortaleza, tem, Juazeiro deve ter também. Você procura com a outra parte, vamos levar para um árbitro decidir? Nós estamos aqui discutindo, nós estamos aqui no impasse. Vamos levar para um árbitro para decidir? Ah, mas vai demorar demais o Poder Judiciário. Não, não é Poder Judiciário, não, é Justiça Arbitral. Aí você combina com outra parte, submete aquela querela à justiça arbitral. E de fato o que eles decidirem ali, pessoal, está decidido, a não ser que haja uma nulidade. Sei lá, eu consigo provar
que o árbitro estava mancomunado com a outra parte. Aí eu consigo questionar e anular essa decisão, mas ela não pode ser revista pelo Poder Judiciário. Ah, professor, então isso é inafastabilidade. Não, porque nesse caso, as partes é que quiseram levar o processo para a justiça arbitral. Aí, uma vez que elas tomaram essa decisão, aí pronto, vai ser o árbitro que vai decidir essa situação, tá? A Constituição adotou o princípio da jurisdição una, onde todas as decisões se sujeitam à revisão pelo Poder Judiciário. Alguns países, Portugal, por exemplo, tem os tribunais administrativos, onde certas questões que têm que ser decididas administrativamente pelos gestores, elas, por previsão constitucional, não podem ser questionadas no Poder Judiciário, apenas nesses tribunais administrativos. Aqui no Brasil não existe isso, pessoal. Aqui existe ao contrário, é o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Tudo pode, claro, desde que a parte provoque, procurar ser submetido à avaliação do judiciário, tá? E se ele for, se o Poder Judiciário for acionado a agir, quem é que vai, dentro do Poder Judiciário, decidir esse problema, professor? Ora, a Constituição e as nossas leis têm estabelecidos critérios prévios ao problema que vão determinar quem é que vai decidir qualquer querela que for levada ao judiciário, tá? Então, se eu tiver um problema com meu vizinho, por conta de um direito de vizinhança, se eu cometer um crime e matar uma pessoa, se eu tiver devendo um imposto para o Estado e o Estado quiser me cobrar, qualquer situação que você leve para o judiciário, já existem no nosso ordenamento jurídico regras que vão disciplinar quem é que tem que decidir aquele caso. Isso é o princípio do promotor natural. Turma, isso é uma garantia para o cidadão. É uma garantia de que o Estado não vai pegar e designar um juiz especialmente para julgar o seu caso, tá? Porque se isso fosse permitido, ia gerar insegurança, ia gerar falta de confiança. Se eu ajuizasse uma ação e ficasse esperando qual é o juiz que o presidente do tribunal vai designar para decidir o meu caso, eu não ia ter confiança no judiciário. Quando fosse uma causa importante, se eu ajuizasse uma ação, por exemplo, contra o governador do estado, o governador do estado ia lá no tribunal e pedir, tentar usar sua força política para que um juiz mais liberal, mais conservador, mais mão leve, julgasse o seu caso, tá? Então, todos têm direito, a gente viu lá atrás que todos têm direito de levar qualquer situação que queira ao Poder Judiciário. Mas eles têm direito de serem julgados por membros regulares do Poder Judiciário, investidos conforme os ditames da Constituição Federal, com a competência por ela fixada. Membros do Poder Judiciário, aprovados em concurso público, investidos legalmente e com a atribuição, com a competência, desculpa, prevista na Constituição e nas leis ordinárias, tá? O órgão julgador tem que ser previamente constituído, como eu disse, sendo vedados os chamados tribunais de exceção. Não são proibidas, pessoal, não entra nessa proibição a criação de varas especializadas, tá? Hoje nós temos em Iguatu 4 varas, mais o juizado especial. Quando eu ajuizo uma ação de improbidade administrativa ou uma ação civil pública, eu sou promotor do juizado especial. Mas o juizado especial não tem competência para julgar ações civis públicas, tá? Seja ação civil pública comum ou seja ações coletivas. O judiciário não tem atribuição.
Quando eu ajuizo uma ação de improbidade, ou uma ação civil pública de defesa do patrimônio público, eu protocolo a ação e ela é distribuída para uma das outras 4 varas, primeira, segunda, terceira, quarta. Ou seja, eu tenho ação que eu ajuizei em todas as 4 promotorias. Porque todas elas têm competência para decidir. Desculpa, 4 promotorias não, 4 varas, tá? Todas elas têm competência para decidir em ação civil pública ou ações de improbidade administrativa. Se amanhã vier uma lei criando a vara especializada de Iguatu, especializada em defesa do patrimônio público e improbidade administrativa, pronto. Isso não está impedido. Todas as ações que tiverem tramitando nas outras varas vão para essa vara especializada. Porque ela é uma vara especializada, criada por lei, tem que ser criada por lei, tá, pessoal? Não pode se criar por ato administrativo do tribunal. E ela foi criada justamente para que o juiz tenha uma expertise maior naquele assunto, tá? Então, a criação de vara especializada não fere o princípio do juiz natural. As prerrogativas em razão da função, turma, não é foro privilegiado, tá? É prerrogativa em razão da função, porque a regra é para proteger a função. Eu sou promotor de justiça. Se eu cometer um crime, eu não vou ser julgado por um juiz aí de Iguatu. Eu vou ser julgado pelo Tribunal de Justiça. Se eu cometer um crime, se eu matar uma pessoa, tá? Eu não vou ser julgado pelo Tribunal do Júri. Eu vou ser julgado pelo Tribunal de Justiça. Se eu roubar, eu não vou ser julgado pelos juízes. Isso é uma garantia, pessoal, não é minha. Não é minha do membro. É da função. Ora, se eu cometer um crime, se eu sabendo se eu cometer um crime, eu vou ser julgado pelos juízes daí de Iguatu, que independência eu vou ter para eventualmente ajuizar uma ação contra esses juízes? Tá entendendo? Porque eles são também fiscalizados pelo Ministério Público. É justamente esse juiz que está aí em Iguatu, ele não vai se sentir à vontade de julgar um promotor de justiça, porque ele vai ficar o tempo inteiro pensando assim: nossa, o promotor de justiça, amanhã ele pode me denunciar. Então não me fica à vontade. Tá entendendo? Isso seria prejudicial. Às vezes as pessoas ficam vendo esse foro, que chama assim, foro privilegiado, apenas como um privilégio das pessoas, mas não é. Não é. Eu garanto que se eu tivesse um processo, eu preferia ser julgado pelo juiz aí de Iguatu, que inclusive eu os conheço, né, do que vir aqui para o Tribunal de Justiça. Eu preferia. Só que esses juízes daí de Iguatu, eles não vão ter independência, não vão ter autonomia necessária para me julgar. Alguns eu tenho amizade. Se eu não tenho amizade, eu tenho pelo menos conhecimento, né? Então o Tribunal de Justiça vai ficar mais à vontade em me punir. Por isso que eu estou chamando a atenção que muitas vezes as pessoas veem só como um privilégio, mas não é um privilégio. É uma garantia da função, tá? Se eu soubesse que se eu matar alguém, se eu for acusado de matar alguém, eu vou ser julgado pelo tribunal do júri, quantas ações eu já não precisei tomar antipáticas para a população? A gente precisa. Às vezes, quando eu ajuizei uma ação, lembra uma ação que eu ajuizei contra a vaquejada, eu via muitos comentários negativos, nada contra a vaquejada, não tem, não gosto, mas também não tem nada contra. Mas eu sou um promotor do meio ambiente e tinha uma decisão do STF que dizia que era inconstitucional a vaquejada. Então, ajuizei uma ação para brecar uma vaquejada que ia acontecer em Iguatu. É verdade que depois teve uma emenda constitucional
E aí isso mudou de figura. A ação foi até extinta, mas aquela vaquejada não foi realizada. Então é preciso que se dê ao cargo, eu preciso ter uma liberdade, sabendo se amanhã ninguém vai tentar me vingar aqui no Iguatu. Por isso eu tenho que atuar com liberdade. E se eu cometer um crime, o tribunal vai me julgar, não é que eu não seja julgado. Apenas o foro de discussão será outro. E as justiças especializadas também. Isso não impede de se criar justiça estadual, justiça eleitoral, justiça do trabalho, justiça militar. Isso não é ferir o princípio do juiz natural, tá? Também são admitidas previsões legais de fixação de foro de eleição. Foro de eleição é quando você assina um contrato, por exemplo, você assina um contrato de prestação de serviço e fala o foro de eleição, qualquer querela relacionada a esse contrato será discutida em Fortaleza. Isso é o foro de eleição. Isso não é, desculpa, isso não é ofensivo ao princípio do juiz natural, tá, pessoal? Princípio do devido processo legal. Turma, o que é o princípio do devido processo legal? Vocês sabem a origem? Vocês já devem ter ouvido. O pessoal remonta esse devido processo legal lá à antiguidade, né? Mas assim, numa história mais moderna, no codificação, eles costumam citar a Carta de João Sem Terra, 1215, como um marco assim, constitucional, né? Seria a primeira codificação que pode ser comparada com uma Constituição. Mas o que aconteceu com a Carta de João Sem Terra? Que que era quem era o João Sem Terra? Era um rei, era um monarca inglês que gostava muito de guerrear. Ele queria expandir os territórios ingleses. E quem é que bancava essas guerras dele? Os nobres, né? Uma das formas de bancar, sempre que ele arrumava uma confusão, uma guerra, ele ia lá e confiscava terra dos nobres, confiscava bens dos nobres para gerar recursos para bancar a sua guerra. E aí, um belo dia, os nobres resolveram, por isso que é João Sem Terra, né? Porque ele utilizava de confisco de terras para bancar as suas guerras. Os nobres se reuniram e compeliram ele, obrigaram ele a editar um documento onde fossem fixadas certas normas que ele teria que obedecer, porque até então, pessoal, era assim, ele falava assim, a sua terra eu quero. Ah, por quê? Não interessa, eu quero, eu sou rei, eu não sou representante de Deus na terra. Com a carta de João Sem Terra, foram fixadas regras, requisitos para que eles pudessem interferir na propriedade privada. Se não fosse atendido esses requisitos, não poderia haver o confisco de bens privados. Veja bem que aí nasceu os controles, os chamados que hoje a gente chama de direitos e garantias fundamentais, que nada mais são do que normas que visam impor limites à atuação do Estado. A atuação que antes era ilimitada e soberana, agora passa a ter limites. Limites na própria Constituição. Tá? Então, o que é o princípio do devido processo legal? Nenhuma interferência estatal na vida privada vai ser realizada sem observância de um processo, que não é qualquer processo, é o processo devido. E quem diz que é o processo devido? A lei. Por isso que chama devido processo legal.
tá? Lei em sentido amplo, tá, pessoal? Constituição, as leis ordinárias, medida provisória, tá? Objetiva, como eu disse, é a proteção do indivíduo contra eventuais arbitrariedades do Estado. Somente pela atividade jurisdicional exercida com exclusividade pelo Estado que o indivíduo poderá perder seus bens ou a sua liberdade. Decorrem desses princípios diversos direitos e garantias, como o direito ao contraditório e ampla defesa, a inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos, presunção de inocência no processo penal, entre outros. Turma, o que é o devido processo legal? O que é? Quais são as normas? Isso varia com o tempo, tá? Isso varia com o tempo. O que é hoje uma norma que garante o devido processo legal? O que é hoje o devido processo legal? Há 50 anos podia não ser. Hoje nós temos um artigo, um inciso na Constituição, que foi inserido lá no artigo 5º pela emenda 45, que foi a reforma do Judiciário em 2004, que diz que é direito individual a celeridade processual. Coisa que há 20, 30 anos não se falava nisso. Celeridade processual, nos cobrava celeridade do Poder Judiciário. Hoje já é um direito fundamental. O cidadão tem direito não só a uma decisão judicial, mas uma decisão judicial célere, né? Então, nós temos aí o princípio do contraditório e ampla defesa. Gente, não é um princípio não, tá? Princípio do contraditório e ampla defesa. Não, são dois princípios. Princípio do contraditório e princípio da ampla defesa. Esses dois princípios formam base do princípio do devido processo legal. O princípio do contraditório é aquele que dá o direito de qualquer pessoa de contraditar o que é alegado contra ele. Então, é faculta a parte. Por que faculta? Porque é uma faculdade dele. Se o cara estiver lá dizendo que ele deve R$ 1.000 e o cara não quiser contraditar, dane-se, ele vai pagar os R$ 1.000, tá? Mas ele faculta a parte em um processo judicial ou mesmo administrativo, porque o princípio do contraditório tem que ser observado, inclusive, em processos administrativos, a chance de se manifestarem sobre todas as alegações e documentos produzidos pela parte contrária. Turma, vejam, coloquem isso na cabeça de vocês. Quando vocês estiverem representando uma parte num processo, num litígio judicial, tudo que a outra parte alegar, tudo que a outra parte juntar, a sua parte, a parte que você defende, tem que se manifestar no processo. Tem que se manifestar. Não pode o juiz falar assim, a parte junta um documento, a outra parte junta um documento, aí você fala, aí o juiz fala assim, quer saber? Esse documento aqui, a outra parte não tem direito, não tem interesse em contestar, não. Porque ela já se manifestou lá na contestação, então, não, isso aqui já vou decidir. Ele não pode decidir contra você com base num documento que você não se manifestou, tá? Ele pode até dizer assim, não, esse documento é protelatório, não tem nada a ver com a causa, não tem nada a ver com a decisão que eu vou tomar, tá? E aí, com base neste processo, eu lembrei aqui de uma coisa e acabei me perdendo no meu raciocínio. Mas, enfim, com base nesse documento, ele não pode tomar uma decisão contrária a outra parte sem abrir para que a outra parte se manifeste, tá? Não pode. Já o princípio, então, deixa eu só escrever aqui, que é umas coisas do trabalho, senão eu esqueço. Pronto. Já o princípio da ampla defesa diz que é uma consequência do anterior. Não só ele pode se manifestar sobre tudo que a outra parte alega, como ele pode produzir todas as provas possíveis e necessárias para se defender daquela alegação. Veja bem, possíveis e necessárias, tá? Se não for necessário,
Gente, eu trabalhei, eu fui servidor do Ministério Público Federal, né? E que tinha muito processo de deputados. Maluf era mestre nisso. Maluf era mestre. Porque tinha alguns processos que corriam lá contra o Paulo Maluf. Que ele fazia? Ele era acusado de alguma coisa, era denunciado. Aí vinha, ele falava assim: não, não fiz isso, daquele jeito dele, né? Não fiz isso, isso é inverdades, tal, e eu vou provar que é inverdade, que isso não é verdade. Tá aqui o rol de testemunhas. Aí você ia ver a testemunha, 15 testemunhas. Aí eu ia ver, beleza, vamos experimentar. Quais eram os endereços? 5 das 15 era de São Paulo. Aí começava. 3 de Brasília. 2 de Fortaleza. Uma de Nova York. Outra do Nepal. Outra da Mongólia. Sabe? Parece brincadeira, mas isso acontecia. Ele colocava como testemunhas pessoas de outros países só para demorar. Por quê? Uai, é direito dele, não é? Não é direito dele? Aí ele ia colocar, as pessoas muitas vezes não tinham nada para acrescentar no processo. Mas até que fosse expedida uma carta rogatória para o outro país, que é direito dele, fosse expedida uma. Ora, se às vezes demora uma carta precatória, sabe o que é a diferença, né, pessoal? Precatória entre juízes aqui do mesmo país. Rogatória são cartas para países diferentes. Se demora, às vezes, uma carta precatória que é aí de Iguatu ser cumprida em Cariús, às vezes demora, imagine eu mandar lá para o Nepal uma carta rogatória, que tem que ter um procedimento, tem que passar aqui pelo STF, chega lá, passa pelo Tribunal de Constitucional deles, aí ouve, aí volta, muitas vezes não encontra o endereço, aí volta, quando chega aqui não encontrou o endereço. Ah, mas não, nós descobrimos um novo endereço. É porque ele mudou da Mongólia para a Indonésia. Sabe? E ele ficava fazendo esse tipo de coisinha. Desculpa. Esse tipo de malandragem, pessoal, esse tipo de malandragem não é aceito, porque isso é, na verdade, o que acontece aqui? Abuso do direito. Abuso do direito. Ah, o cara entrou com ação contra mim e aí eu vou e posso apresentar documentos, não posso? Apresento lá 15 mil folhas de documentos para provar o alegado. Antigamente o juiz só ia receber e juntar no processo, hoje não. Hoje ele vai perguntar assim, para quê? Para que é isso? Porque hoje, pessoal, hoje não existe mais esses direitos tão absolutos. Antigamente ia falar, não, se quer juntar, junte, porque é direito dele. Hoje tem o princípio da celeridade, da efetividade. Se eu coloco 15 mil folhas num papel, isso vai num processo, isso vai atrasar o processo. Porque só para outra parte analisar esses 15 mil documentos, então eu tenho que indicar qual a importância de estar juntando 15 mil documentos no processo, tá? Princípio da necessidade de motivação das decisões judiciais. Turma, vocês estão cansados de saber disso. Toda decisão judicial precisa ser fundamentada, devidamente fundamentada. Por quê, professor? O que é isso? Turma, a fundamentação ela é consequência lógica do Estado democrático de direito. Por quê, professor? Porque já que a gente quer, assim, com as decisões judiciais, disciplinar qualquer coisa que aconteça, eu tenho que fundamentar. Já pensou se o juiz dissesse assim, se não tivesse necessidade de fundamentar? Ah, João fala que Márcio deve R$ 1.000 para ele. Aí ele vai lá e decide assim.
Depois de um processo inteirinho onde as partes produziram provas, o juiz diz assim: eu acho que João tem razão. Pronto. Pode fazer isso? Não, não pode, pessoal. Não pode, porque ele tem que dizer por que que ele diz que João tem razão. Ah, porque ele juntou os documentos comprobatórios da dívida, porque a testemunha ouvida comprovou que a dívida existe. Porque a outra parte, se não se aceitar a decisão, a outra parte, indignada com aquela decisão, vai poder recorrer. E para ela recorrer, ela precisa saber por que que ela perdeu a ação. Além disso, dá uma legitimidade às decisões judiciais, porque os juízes, ao contrário dos deputados, ao contrário do presidente da República, não foram eleitos pelo povo. Então, se ele começar a decidir coisa da sua cabeça, sem fundamentar, a legitimidade dele não está no voto popular. A legitimidade dele está na Constituição, está na lei. É isso que dá poder ao juiz de dizer o direito. Jurisdição, lembra? Poder de dizer o direito. Uma decisão judicial sem fundamentação é nula. É nula. Vocês pegarem um processo que o juiz toma uma decisão, mas não fundamente, recorra, peça anulação da decisão, porque ela é nula. Princípio da publicidade. Gente, princípio da publicidade, outra consequência do Estado democrático de direito, né? Os atos processuais determina que os atos processuais devam ser tanto quanto possível públicos, de maneira que não só os órgãos jurisdicionais e superiores, quanto os jurisdicionados possam exercer um controle dos atos praticados. Turma, para que é a publicidade? Primeiro, para que os tribunais, as instâncias superiores possam ver o que o juiz está fazendo e, se for o caso, anular aquela decisão, aquela providência, para que a sociedade fiscalize o trabalho do Poder Judiciário. Ora, nós vivemos no Estado democrático de direito, não é um Estado ditatorial do direito, não é. É um Estado democrático. O juiz está ali exercendo uma parcela do poder que é nosso, que é da sociedade como um todo. Além disso, é a publicidade dos atos que possibilita o exercício do contraditório e da defesa que nós acabamos de ver, de forma efetiva. Ora, pessoal, se não tivesse publicidade, ia adiantar, vamos supor, sai uma decisão, nós estamos discutindo, eu e o João, por quem é dono de uma quantia de 100 mil reais. Teria como eu exercer o meu princípio do contraditório e da ampla defesa se o juiz desse os 100 mil reais para ele e não me avisasse? Teria? Claro que não. Adiantaria eu saber daqui 2 anos, um dia que eu vou lá no fórum, peço para ver o processo, aí está lá uma decisão de 2 anos atrás, dando 100 mil para o sujeito, para o João. Quando eu vou ver, o João já gastou, nem tem mais o dinheiro. Que efetividade? Como é que eu vou exercer o contraditório e a ampla defesa se não houver publicidade dos atos? Em relação às pessoas de fora do processo, que não são partes, a publicidade pode ser relativizada, tá? Quando a intimidade e o interesse social o exigirem. Processos que firam a intimidade, geralmente processos relacionados à família, pessoal, não são públicos. Há restrições, tá? Às vezes a pessoa chega lá no fórum perguntando: posso assistir a audiência? Claro, a audiência é pública. Agora, se tiver algum processo que a intimidade da pessoa esteja em jogo, um caso de estupro, um caso de guarda, onde você vai discutir coisas familiares, né? Ações de divórcio, investigação de paternidade, esse tipo de coisa, a publicidade é cesseada e a Constituição permite isso, tá? Princípio do duplo grau de jurisdição. O que é o princípio do duplo grau de jurisdição, pessoal? É o princípio de que toda decisão
vai ser revista pelo Poder Judiciário. A Constituição de 88 não fala, turma, esteve muito em voga na época do mensalão. Porque na época do mensalão, houve condenação de diversas pessoas no STF. E aí havia essa discussão se caberia recurso dessas condenações. Porque não há previsão constitucional do duplo grau de jurisdição. Tá? Não há previsão constitucional. Em nenhum momento vocês vão achar lá na Constituição falando em duplo grau de jurisdição. O que se criou foi uma doutrina que admite como presume válida a exigência de um duplo grau de jurisdição. Porque o sistema jurídico vigente seria organizado para isso. A própria Carta Magna prevê diversos dispositivos dizendo que o tribunal tal vai julgar em série de recurso as decisões do tribunal tal. Então, a partir dessas inúmeras citações a recursos, criou-se uma doutrina, um pensamento de que o duplo grau de jurisdição, apesar de não estar expresso, é implícito, está implícito na Constituição. Além de tudo, turma, construiu-se também a decisão de que houve sim uma decisão política do Constituinte de não concentrar poder na mão de quem quer que seja. E se eu admitir que um juiz pode tomar uma decisão, um juiz ou tribunal, qualquer ele que seja, pode tomar uma decisão de que não haja recurso, ora, esse cara vai estar acumulando poder demais na mão dele. Não é isso que a nossa Constituição reza, tá? Além disso, existe o famoso Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Latino-Americana de Direitos Humanos, né? Que diz que, lá diz sim, expressamente, que haverá o direito às revisões das decisões, né? Lá tem previsão. Apesar do nome, o princípio não limita a atuação revisora a apenas uma instância, permitindo a reanálise do caso por múltiplas instâncias. Ora, se ajuiza uma ação aí no juizado especial, ajuiza uma ação aí na primeira vara, dessa decisão você pode recorrer para o TJ. Se a decisão do TJ ferir lei ordinária e ferir a Constituição, você pode ir para o STJ e ainda pode ir para o STF. Olha só, nós temos 4 instâncias analisando essa situação, tá? E também tem a função de uniformizar entendimentos, evitando decisões contraditórias dentro do Poder Judiciário. Se não tivesse essa possibilidade do recurso, pessoal, ia ter um juiz decidindo de uma forma, outro juiz decidindo de outra, outro decidindo de outra. Cadê a segurança jurídica? Ia por cais, né? Então, vamos passar agora, nós terminamos os princípios, agora nós vamos falar um pouquinho só sobre jurisdição constitucional, que eu já disse, na verdade. Lembra que a gente estava estudando agora os princípios que falam sobre processos que estão dentro da Constituição, ou seja, o direito constitucional processual. Agora nós vamos estudar a jurisdição constitucional, que é, na verdade, que alguns autores chamam de direito processual constitucional, que é o direito do processo relacionado à tutela constitucional de direitos e garantias fundamentais e do controle de constitucionalidade de atos, de leis e atos normativos. Tá? Para o exercício da função jurisdicional, o Estado cria os chamados órgãos jurisdicionais, ou seja, juízes e tribunais, que atuam exercendo o limite de competência atribuído pela própria Constituição e pelas normas processuais. A gente já falou isso aqui hoje. Então, aquilo que, né, a gente já falou, a denominada jurisdição constitucional não é uma modalidade diversa, como existe em Portugal, como eu disse, que é um tribunal para causas constitucionais, é distinto. No Chile também, salvo engano, é assim. O tribunal para causas constitucionais é um tribunal distinto do Poder Judiciário.
Aqui não. Não há uma jurisdição comum e jurisdição constitucional. Não há. Trata-se, na verdade, da mesma atividade jurisdicional do Estado, só que realizada tendo em vista o regramento constitucional e destinada a combater os atos e omissões praticados por pessoas naturais e jurídicas, notadamente o poder público, que contrariem os princípios e regras fixadas pela lei maior. A jurisdição constitucional diz respeito à atividade jurisdicional do Estado, que tem por objeto a tutela das liberdades públicas, consubstanciadas dos chamados remédios constitucionais. Vocês já viram isso? E também o controle de constitucionalidade das leis e atos normativos. Turma, para essa, né, para quem faz essa distinção, a jurisdição constitucional, que é a base de estudo do direito processual constitucional, nada mais é, centraliza essas ações constitucionais, os remédios constitucionais, é o estudo dessas ações e do controle de constitucionalidade. Por isso que esse é o objeto de estudo nesse nosso semestre. Nós vimos muito mesmo sobre controle de constitucionalidade e agora estamos vendo neste finzinho jurisdição constitucional, tá? Esses remédios que vocês já viram, mas que nós vamos ver assim rapidamente aqui, só lembrar essas características. Turma, não pode, eu não aceito mesmo. Desculpa eu falar, mas não aceito que aluno nosso, aluno da FIC, faça confusão entre esses institutos, tá? Não pode. Habeas data, habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção, tá? O pessoal gosta muito do habeas corpus, todo mundo sabe, né? Habeas corpus, pessoal, tem a ver com a liberdade de locomoção. Então, é quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Não é porque o cara foi preso porque matou outra pessoa que ele vai entrar com habeas corpus. Apesar de que eles entram, né? É quando houver uma ilegalidade ou abuso de poder. Ah, ele foi preso, mas não tinha uma ordem judicial determinando a prisão dele e não era prisão em flagrante. Aí há uma ilegalidade. Há um abuso de poder por parte dessa autoridade que o prendeu sem uma ordem judicial. Então, nesses casos aqui, o remédio constitucional cabível é o habeas corpus. O habeas data, totalmente diferente. O habeas data são para duas situações: para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, e para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, você tem um problema num banco, você não está conseguindo informações suas que estão integrando registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Você ajuiza um habeas data para conseguir essas informações. Ora, as informações são suas, tá? Ou então para retificar essas informações. No mandado de segurança já é diferente. O mandado de segurança é para você proteger direito líquido e certo. O que é um direito líquido e certo? Você já deve ter estudado esse processo civil. Direito líquido e certo é aquele direito, não é o que você acha que tem, não. Porque todo mundo vai para o judiciário dizer, não, eu tenho esse direito, é certo. Direito líquido e certo, pessoal, é aquele direito que não precisa produzir provas dele. Aliás, vou recapitular. Não precisa de instrução probatória no curso do processo. As provas que você apresenta, é errado falar que no mandado de segurança não existem provas. Se não existissem provas, não era para ter decisão judicial. Existe, mas as provas são pré-constituídas. Você ajuiza a ação já juntando as provas. A outra parte, a autoridade coatora, vai se manifestar no processo juntando as provas que ela disser que tem. E o juiz vai pegar isso tudo e decidir. Eu não posso, no mandado de segurança, pedir para o juiz ouvir testemunha, fazer perícia, nada. Isso eu ajuizo uma ação normal.
Mas o mandado de segurança é uma ação célere, tanto é que o prazo decadencial para você ajuizar um mandado de segurança é de 120 dias contado do ato, tá? Então, se eu tiver que produzir provas, não tem prova, tem que ouvir testemunho, tem que fazer uma perícia, ajuiza uma ação ordinária, não um mandado de segurança. E o mandado de injunção, por sua vez, pessoal, é aquele remédio jurídico, remédio constitucional, para curar o que a gente chama de síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Havia uma síndrome, uma mania de dizer que normas constitucionais não precisavam ser efetivas. Normas constitucionais estão previstas lá na Constituição para serem observadas. É um guia para o legislador, para o aplicador do direito. Mas não precisa ser realmente cumprida a risco. Nananina, não, pessoal. Não existe isso. A gente já viu, a gente já conversou lá em Direito Constitucional, quando a gente foi estudar Direito Constitucional 1, que especialmente 50 anos, 60 anos para cá, a Constituição ganhou efetividade, sim. O que está escrito na Constituição tem que valer. E aí, às vezes, falta uma norma. Vocês lembram quando a gente estudou no Constitucional também, aquelas normas de eficácia limitada, contida e norma de eficácia plena, né? A norma de eficácia limitada, ela está prevista na Constituição, mas ela depende de uma norma regulamentadora para ser exercida. Então, se você tiver uma norma de eficácia limitada e a regulamentação não venha, nunca o Congresso aprova a tal da lei que precisa ser regulamentada, de forma a tornar inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais ou de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, você pode ajuizar um mandado de injunção, que o Poder Judiciário vai arrumar uma solução para o seu caso concreto. E aí vocês vão se lembrar daquelas teorias que a gente já estudou, né, há umas 2 aulas atrás, teorias da concretude, da não concretude e a intermediária, né? Turma, então tá certo, ficamos por aqui essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Estudem e até a próxima terça-feira. Aliás, na próxima não, porque é São João, né? Daqui 15 dias. Até lá.